Vê lá no Insta, tá? Opa, estamos ao vivo. Opa, que bênção! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? E aí, grupo, alunos, alunas, sejam todos muito bem-vindos à Casa NEC. Sou a Sandra NEC, sua professora de mosaico. Estou esperando o pessoal estar entrando. Vamos esperar o pessoal chegar, ver que a gente está ao vivo. Estamos aqui, hoje nós vamos fazer algo bem legal, que é a nossa orquídea em picassier, feito com pires, com pratos, peças quebradas. Às vezes quebra lá um pires, quebra um prato na sua casa, uma xícara, e fazer o que com isso, né? Nossa, a gente tem tantas ideias que a gente pode fazer. Pessoal do Insta, pessoal do Face, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, hoje é terça-feira e vamos criar peças lindas hoje, orquídeas lindas que você vai poder utilizar em projetos, fazer quadros, decorações. E é tão gostoso trabalhar com picassier, é gratificante ver a transformação, né? De uma peça quebrada, transformar em algo tão bonito, não é verdade? Deixa eu ver o pessoal que está chegando aqui. Oi, Zilda, Maria, Vera, Elisa, tudo bem com vocês, meninas, meninos? Ai, gente, eu quero mostrar para vocês o nosso projeto que já está pronto. Ó, espero que vocês gostem. Olha que charme que ficou. Vocês olharam hoje na internet? Olha, gente, todo feito em mosaico. Olha que charme. Não parece nem que é de mosaico, de tão bom que ficou, né? Olha eu que metida. Tô brincando. Mas olha, o que vocês acharam? Quero muito saber as opiniões de vocês, ó. Que charmosa. Esse projeto aqui, ele é um projeto do nosso curso de rosto. Eu falo que depois que você aprender a técnica fazendo esse rosto aqui, você vai ser capaz de fazer qualquer rosto, não é verdade? Nós estamos gravando um curso no Hotmart, do passo a passo. Então, na verdade, esse curso você vai ser dono da técnica, do conhecimento. Você vai aprender o passo a passo como fazer o olho, boca, nariz, andamento, montagem de cabelo, como você inicia a imagem, que tipo de foto você utilizar. Então, até o dia 15 de outubro, nós estaremos lançando no Hotmart para você poder fazer esse curso lindo com a gente. Olha que gostoso! Já pensou? Eu não me canso de dizer, depois que você aprender a fazer esse rosto, você pode fazer qualquer um. Sabe o que acontece? O rosto, na verdade, você tem que ter conhecimento da técnica, porque cada rosto é um. Então, cada vez que você for fazer alguma coisa relacionada com imagem, com rosto, vai ser um mosaico novo. Agora, você sendo dono da sua técnica, sabendo como iniciar, qual tipo de imagem usar, como fazer um olho, acabou. Você vai conseguir fazer qualquer coisa. Vai treinar, vai praticar. E eu gravei esse curso com muito, muito amor e carinho para vocês, viu? Ó, que legal. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei muito feliz. Foi muito gostoso ter feito. Foi um desafio. E sempre vai ser um desafio fazer rosto, viu, gente? Sempre, porque cada pessoa tem um olho, um nariz, uma boca, uma expressão. E nós temos também uma pessoinha nova aqui. Deixa eu mostrar. Ó, essa é a Zoe. Olha a Zoe, gente. Fala oi, Zoe, para todo mundo. Fala oi, gente. Ai, que preguiça. Olha, gente, que coisa mais linda. É a nossa Zoe, a nova integrante da nossa família. É a mais nova cachorrinha.
É a Zoe que chegou na família e ela brinca com os coelhos. Vocês não estão entendendo. A gente tem 2 coelhos. Tem o Pompom e ela ama brincar com os coelhinhos aqui. Ficam brincando de pega-pega, se divertindo. É uma farra. Ai, deixa a vovó, né, trabalhar. Porque essa daqui, pensa que é minha, né? Não, essa é do Flavinho. Mas ele deixa eu usar ela um pouquinho, eu dou uns amassos nela. Bem, espero que a semana tenha sido abençoada. A gente tá aqui conversando, tô vendo o pessoal mandando oi. Oi, Marlene, Mônica, Rafaela, Elizabeth. Que gostoso estar com vocês, o pessoal do Insta. Vocês viram que eu postei a imagem da orquídea, o molde da orquídea para vocês imprimirem, ó. Então, nós deixamos o molde, tá? Tá aqui na Casanec, no Facebook. É só você baixar no celular a imagem e imprimir, tá? O que nós vamos precisar para fazer uma orquídea? Eu deixei uma mais ou menos pronta aqui. Ó, a gente vai fazer essa daqui. Ela tá meio molhada ainda, mas o resultado final é esse, tá? Ó, no Insta. Esse é o resultado da nossa orquídea. Para isso, nós vamos utilizar pires, ó, sabe pires de xícara de café? Eu vou utilizar um branquinho. Nós vamos usar a cola HT. Quem não conhece, a cola HT é Dalmaflex. A gente trabalha com ela, várias coisas a gente faz com cola Dalmaflex, tá? Nós temos no nosso site, quem tá chegando agora e não conhece o nosso site, é o www.mosaicoemcasa.com.br e lá você encontra os materiais para fazer o seu mosaico. Nós vamos usar também pastilhas de vidro no tom amarelo para fazer o miolinho, ó. Então, você vai precisar, tá? Para fazer o miolo da sua orquídea. Ó, essa é pastilha de vidro, tá? Você pode usar ela em vermelho, em laranja, em amarelo, aí fica ao seu critério. Nós vamos precisar também de uma torquês com roldanas para fazer os cortes do nosso pires. E se você tiver o dupla força de pontinha, esse a gente vende por encomenda. E em breve nós já vamos tê-lo no nosso site. Eu tô esperando chegar. Já já a gente vai ter a pronta entrega também, tá? Mas você vai precisar de um alicate um pouquinho mais forte. É mais fácil de você cortar o pires com o dupla força e com o de roldana, tá? O para azulejo, o alicate para azulejo, a turquesa normal, eu não indico fazer o picassê porque ele fica muito difícil de corte. Gente, necessário óculos de proteção. Nunca trabalhem sem o óculos, porque ele espirra no olho. Tanto a xícara, o pires, na hora que você vai cortar, ele solta fiascos, pedacinhos. Se você tiver cachorro ou gato, cuidado, faça num ambiente que eles não estejam perto, porque cai no chão e ele pode estar mastigando e tudo mais. Então, tem que tomar esse cuidado. Nós vamos precisar da tela, nós temos no nosso site para vender, tá? Uma base de papelão, o molde, um plástico para proteger e a tela para a gente fazer a montagem, tá? É bem tranquilo, é bem gostoso e você aprendendo a fazer essa orquídea, imagina você fazer um quadro todo de orquídea, que lindo que vai ficar, depois eu quero ver. Quem puder usar a hashtag Aulas com Sandra Neck nos seus projetos que vocês têm aprendido aqui, eu agradeço muito. Vocês são a minha melhor propaganda, não é verdade? As pessoas verem que vocês conseguem aprender online é muito legal, porque a gente teve que rebolar, né? Aprender a ensinar de forma diferente, vocês a aprenderem de forma diferente, não estar assim com aquele contato direto, né? Mas aqui eu tô vendo todo mundo mandando, a Silvana, a Sônia, a Marli, a Isaira, a Rafaela, todo mundo mandando aqui um oi pra gente, ó, todo mundo dando boa tarde, pessoal do Insta. E eu me sinto
abraçada por todos vocês, tá? Estamos longe, mas estamos bem pertinho, não é verdade? Vamos redirecionar a câmera. Vamos aqui iniciar essa aula bem gostosa, passo a passo. Bora lá? Deixa eu mexer aqui, ó, para que vocês consigam ver bem o que eu vou fazer. Uma acertada aqui na câmera. Aí, nós podamos o nosso maracujá. Era época de podar, e aí você já viu, né? Olha, aqui tá quente, viu? O maracujá parece que não, mas ele... Ó que legal, gente, ó, de pertinho, como ele ficou bonito. Ó, pessoal do Insta, você vê que... meu filho tá pedindo pra eu mostrar. Onde, filho? Deixa tudo. Ah, por tudo mais pra cá? Ah, sim? Tá bom? Aqui tá legal. Flavinho me dando as dicas aqui da câmera, a gente tá acertando, ó, para que todo mundo consiga ver, porque nós estamos gravando com o Insta e o Face ao mesmo tempo, para poder todo mundo tá aprendendo junto, tá? E nós estamos com a nossa promoção da Africana. Curte a página oficial, segue aí e você vai concorrer ao nosso curso da Africana aí, tá bom? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa, ó. Quem gosta de lixar, essa daqui é a micro retífica, tá? Essa é a Dremel. Aqui ela normalmente vem com essa pedrinha mais pontuda, tem umas que vem com outros tipos de pedra. E quem gosta de estar lixando, é legal usar a Dremel. Para isso, você também precisa colocar uma máscara de proteção, tá? Para visão. Para respiração, para você não respirar esse pó, tá bom? Bom, falado tudo, os cuidados, vamos iniciar. Ó, então nós vamos colocar o nosso molde. A gente vai precisar de 2 moldes, um pra gente seguir de guia e o outro pra gente cortar e fazer certinho o molde junto com o nosso pires. Vamos prender com fita crepe. Flavinho, vai me auxiliando aí com o pessoal do Insta, porque eu não consigo ver, tá? Flavinho tá aqui me assessorando, me ajudando. Como é bom ter família, né, gente? Ter com quem contar. Eu tive que me adaptar bastante com esse trem da internet, não é verdade? Oi, Rô! Oi, Sônia, tudo bem? O Sônia, eu tava falando pro meu filho que a gente tem que tomar tanto cuidado, porque às vezes os bichinhos querem comer tudo que cai no chão. Ó, então prendemos com a fita crepe. Agora vamos colocar o nosso plástico para proteção, tá? Para você poder sempre ter essa imagem, estar utilizando ela novamente. Ó. Nossa, eu não vejo a hora de sair o sorteio, de ver quem vai ganhar o nosso curso, hein? Da Africana. Tô aqui torcendo por vocês, viu? Ó, então prendemos. Aí, essa é uma telinha de poliéster resinada, tá? E ela é ótima para mosaico, ela é própria para mosaico, ela é maleável, ela não dá alergia. Então, você pode tá utilizando para fazer os seus projetos, e é bem facinho de utilizá-la. Nós temos no nosso site, ó, então nós vamos prender as peças nessa telinha aqui. E essa tela depois você vai aplicar numa base que você vai preparar, ou com pastilhas, ou com azulejo, para você poder aplicar a sua peça, tá? Então tem que prender ela com a fita crepe para você ter como colar certinho na hora de montar. Se ela ficar solta, às vezes a peça sai do lugar, tá? Ó. Então tá aqui, tá presa, tem um plástico que tá erguendo aqui que tá me incomodando. Vamos lá. Ó. Deixei ela presinha. Então, você consegue visualizar bem o projeto, tá?
Vamos deixá-lo aqui e vamos iniciar o nosso corte. O ideal de você ter dois... Ah, esqueci de falar, você vai precisar também da tesoura. Deixa eu pegar aqui. O legal para você fazer o recorte, ó, você corta o molde, o formato da pétala, que vai ficar mais fácil para você cortar, fazer o corte dela na sua porcelana, tá? No seu pires, na sua peça aí. Então, a gente precisa de 2 moldezinhos, ó. Aqui tiramos um. Já vamos cortar todos, já deixar isso preparadinho. E assim, na hora que a gente começar a fazer os cortes, a gente já tem todos prontos aqui, tá? Então, é bem tranquilo de você fazer a montagem. A gente vai usar cola HT. Às vezes, a gente tem algumas aulas que a gente até usa a massinha, né? De rejunte com cola. Mas agora que eu descobri essa colinha HT, gente, ela é muito prática, ela é muito fácil e ela prende super, tá? É desesperador, né, Sônia? A Sônia tá falando que o cachorrinho dela também comeu e nossa, ela passou super mal. A gente tem que tomar cuidado com os bichinhos, né? Bom, feito isso, a gente vai iniciar o nosso corte. Nós vamos utilizar a parte de dentro do pires, tá vendo? Ó, não vamos usar a parte de trás, porque senão ela não vai ficar erguidinha. E para ela ficar erguidinha, a gente precisa usar essa partezinha aqui, ó, tá? Bora lá? Nós vamos iniciar fazendo a divisão. Coloquem seu óculos, não façam nada sem ele. Até vou colocar o meu aqui. Não façam nada sem ele, para que não prejudique a visão de vocês. Oi, João, parabéns pelos seus projetos, viu? Ando vendo suas africanas, cada projeto lindo. Ai, fiquei babando. Parabéns, querido. Olha, que Deus abençoe cada vez mais as suas mãos. Gente, para fazer o corte, você vai iniciar. Às vezes ele corta direto, retinho, e às vezes não, tá? Mas tenta colocar bem na pontinha, ó. Olha lá. Cortei, tá? Fiz a divisão. Então, eu coloquei bem na pontinha aqui, ó, pra fazer a nossa divisão. Ok? Aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar de novo, como se fosse um triângulo, tá? Vamos imaginar como se fosse um triângulo aqui, ó, que nós vamos arredondar as peças depois, ó. Se você quiser, você pode até fazer uma marcação com o lápis, tá? Ó. É como um triângulo. Você vai colocar a peça. A questão maior é onde está o corte. O corte da nossa roldana é sempre aqui no meio. Então, você vai colocar bem aqui na pontinha, ó, e um pouquinho de força para cortar e fazer a divisão, tá? Vamos lá, fazer novamente. Ó, vou colocar aqui e fazer a divisão, tá? E essa é uma peça um pouquinho mais grossa, então ela é um pouquinho mais dura, ó. Bom, tiramos 2 pedaços da ponta do nosso pires, mais ou menos parecidos. Tá vendo? Dá uma olhada se tá tudo certo no índice, pessoal, tá vendo? Tá ok? Ah, você tá aí, né? Por isso que eu falei de você pegar o molde, ó. Esse aqui, ele ficou um pouco pequeno. Deixa eu ver se esse vai dar. Ah, esse aqui vai dar. Então, o que é legal? Coloca uma fitinha crepe aqui para dar uma seguradinha nessa peça. E aí, você vai conseguir fazer o corte, ó.
tá? De forma bem tranquila, ó. Eu prendi aqui embaixo com fita crepe. Então, ela tá presa. Eu vou até baixar um pouquinho aqui, ó. Então, ela vai ficar bem facinho de efetuar esse corte. Então, você já tem um molde, tá? Vamos lá? Você pode vir com o seu alicate de pontinha. Ó que facinho que é. Você vem cortando e já vem, ó, fazendo o próprio molde, ó. Você vai seguindo o molde aqui, ó. Você pode usar esse ou pode usar o com moldana, tá? Ó. E vai tirando todo o excesso que tá em volta do molde. Aqui, eu quase já dei o formato, eu já arredondei, tá? Ó que prático que é, gente. É simples, é só você treinar a mão para corte. Não desistam, tá? De cortar, às vezes dói um pouquinho a mão, porque tem porcelanas, tem pires que são mais duros, mais grossos, tem uns que são mais fininhos. O ideal é sempre você procurar um mais fininho. Bom, feito isso, aqui embaixo agora eu vou vir só tirando o excesso e fazendo o molde, tá? Ó que gracinha, ela tá praticamente pronta a primeira pétala. Aqui eu vou vir só tirando, dando o acabamento, ó, vou arredondar. Aí, o ideal é você dar uma lixadinha. Para isso, você vai usar uma micro retífica. Para tirar o excesso. Tem pessoas que não se importam. Eu não ligo muito no picassê dele ficar com algumas pontinhas, porque a flor na natureza, ela tem, assim, uma ranhurinha, sabe? Mas tem muitas pessoas que não gostam. Se você não tiver Dremel, você vem devagarzinho. Aqui, ó, com a própria roldana, tirando as pontinhas que ficam em excesso, ó. Você vem devagar. E sem contar que você fazendo isso, você tá evitando de respirar pozinho, né? Tá? Caso contrário, ó, usa Dremel. As pessoas me perguntam como é que usa a Dremel, como é que coloca a pecinha. A micro retífica, ela tem um botãozinho aqui, ó, você aperta, e na hora que você aperta, você destrava a pecinha aqui de cima. A minha tá cheia de pozinho já, eu travei tão bem ela. A minha travou bem mesmo. Deixa eu ver se eu vou conseguir destravar. Eu vou ter que pegar outra ferramenta para destravar. A minha tá travada já. Eu vou ter que pegar outra chavinha para segurar, para rodar. Mas é super fácil. Você aperta aqui, ó, e ela vai precisar de uma força. A minha tá bem travada. Eu apertei bem. Mas é tranquilo depois que você conseguiu destravar, tá? Aí vai virar até meme isso, né? É tranquilo, mas não consegui destravar. Não é isso, é que eu tava usando há muito tempo ela fazendo o rosto e eu travei bastante para ela não soltar. Aí eu tenho que pegar outra ferramenta para eu segurar aqui para poder destravar, tá? Mas destravou, coloca o pininho e trava de novo. Não tem muito segredo, é fácil, tá? Aí, se você quiser dar uma lixadinha, ó, você vem com essa pontinha e vem desbastando, ó. E aí você pode estar tirando toda a pontinha que fica. Tá? Eu não vou fazer isso em tudo, mas só pra você ver, ó. Ela dá um acabamento super bonitinho, ó. Mas é bem barulhenta, então eu não vou fazer isso agora. Mas eu quis mostrar, porque eu nunca trabalho com a Dremel para vocês verem, nunca fico lixando nada, mas hoje eu quis mostrar. O esmeril? Pode usar o esmeril, sim.
ela é excelente. Se tiver uma pedra boa, o esmeril, você vai lá e vai lixando ele tranquilamente. Aí você vai dar o acabamento que você quer aqui, deixando ele bem lisinho, tá? E aí também vai de gosto, né? Se você prefere uma peça mais rústica, com a folha mais trabalhar pontudinha, não tem problema. Se você quer lixar ele bem lixadinho, é só usar esmeril ou usar a micro retífica e assim por diante. Bem, fizemos a primeira, vamos para a segunda. Olha, eu voei com todo o meu molde aqui, Flavinho, vê se caiu no chão, filho, para mim. Na hora que eu liguei a micro retífica, eu perdi um desse daqui, ó. Vê se tá no chão, fazendo um favor. Vamos ver se a gente acha ele. Tá por aí, em algum lugar. Achou? Bom, vamos lá, não tem problema. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, gente, ó. Vamos colocar o nosso... Eu inverto ele, não tem problema. Vou colocar a nossa fita crepe. Deixa eu ver se ele não entrou aqui embaixo. Meu molde. Ó. Segura ele aqui embaixo. Não tem problema, pode deixar. Eu inverto, eu faço assim com esse, ó. Achei. Procura, quem procura, acha. Achei. Estava na minha frente. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos tirar os excessos, utilizando o nosso molde como um guia, tá? Você vem tirando todo o excesso. Ó. Esse é o alicate de pontinha, ele é o dupla força, eu sou representante da marca. Quem quiser, manda um WhatsApp, 17991 070908, tá? E a gente envia para você. Ele tem titânio na ponta e um sistema que ajuda a gente a não fazer força. Eu sempre falo dele porque ele é muito bom. Em breve a gente vai ter também a pronta entrega, todos os modelos do dupla força no nosso site. Olha que legal. E aí você vai devagarzinho tirando todo o excesso, ó. Aqui embaixo, deixa eu tirar aqui um pedacinho da fita crepe para eu ver onde eu tenho que cortar. Faz um pouquinho de força, é natural aqui embaixo, principalmente porque ele é mais grossinho, né? Ó, então aqui eu vou arredondar devagarzinho, você vai dando formato. Tá vendo como espirra? Sem óculos, gente, é um perigo. Não indico, tá? Ó, você pode vir também com a própria ponta do alicate, ó, tirando o excesso, tirando as pontinhas, se você não quiser lixar, tá? O dupla força, qualquer modelo sai 330 hoje à vista e parcelado ele sobe um pouquinho, tá? Você paga direto para a empresa, é só entrar em contato com a gente que a gente passa as informações. Vale muito a pena. E mais uma pecinha pronta. Agora vamos para as duas pecinhas de baixo. Essa peça de baixo eu vou usar um retalho um pouquinho mais fino que eu tenho aqui, que eu acho mais fácil para corte. Vou trabalhar com 2 espessuras de pratinho, tá? A mesma coisa, vamos marcar, vamos prender. Depois a gente vai colar ele com a nossa cola HT. Deixa eu tirar aqui. Vou cortar um pedaço aqui, ó. Ó, marquei. Observa que eu usei a parte interna, a mais funda,
Não aqui, ó. Tá? Porque eu quero que ele fique mais curvadinho. Então, você vai brincando com o formato da peça, que se você faz ele com a outra parte, onde tá menos curvada, ela fica diferente na hora de colar, tá? Ó. Ó com o molde como é prático. Praticamente você nem sofre, vai só seguindo, ó. Tô só seguindo, tá? Ó. Essa daqui é uma peça mais fininha, ela é mais fácil de corte. Já o excesso aqui. E agora eu vou tirar as pontas, mas tá praticamente pronta já, tá? Vou tirar o excesso, um corte feinho aqui que ficou, eu venho acertando. A gente fez o primeiro corte, agora a gente vai finalizar a peça. Ó. Devagarzinho você vai tirando todas as pontas. Você pode lixar também, é um capricho a mais, né? Aí, vou deixar ele aqui prontinho. Vamos fazer a outra? A mesma coisa. Cadê minha pecinha um pouquinho mais fina? Deixa eu ver se essa aqui dá. Aproveitar esse pedaço, ó. Praticamente dá. Sobra um pouquinho. Mesmo que ela fique um pouquitico menor, não tem problema. Eu vou usar o pedaço que eu tenho aqui. Às vezes tem uns pedacinhos de nada, ó. Olha isso aqui. Você não dá nada, né? Um retalho, ó, e ela dá uma peça. E aí, você tá reutilizando algo que poderia estar indo pro lixo, né? E fazendo algo bonito e diferente. Eu amo o picassê, amo. Acho um trabalho tão bonito. Ó. Já tô quase terminando a nossa orquídea, tá? Eu acho que a única coisa que faltaria, de repente, é lixar. Mas eu não vou ficar lixando, não. Porque faz muito barulho. Você pode lixar. Se quiser dar um acabamento, deixar bem arredondadinho, lixa. Fica bonito também. Mas sempre com a máscara, pra não ficar respirando esse pó, tá? Certos cuidados que a gente tem que estar tomando para não prejudicar a nossa saúde. Ó, fizemos o outro, vamos colocar aqui. Então, ó, praticamente já estamos com a parte aqui de baixo pronta. E agora, a gente vai fazer a pontinha dela. Deixa eu ver se eu tenho algum retalho aqui que daria certo para essa ponta. Ó. Eu vou até utilizar, ó, o próprio bico dela vai me servir. Vou ver mais ou menos o tamanho e eu vou usar esse pedaço aqui, que eu achei que a própria peça já me deu o biquinho que eu queria. Olha que legal. Então, vamos usar ela. Precisa ter medo. Ai, às vezes não tá muito certinho. Esse é um mosaico que ele te deixa bem livre. Deixa eu ver se o tamanho aqui tá bom. Olha, gente, super deu. Ó, um pedacinho de nada e eu já consegui fazer o biquinho. Não precisa ficar muito preocupado, com medo. Se joga. Hoje eu vi uma frase que o medo nos limita, né? E às vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo de não conseguir. E de repente você vai fazer algo fantástico. Eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei anos na Fininvest. A gente trabalhava na parte de empréstimos, né? E eu nunca tinha trabalhado com arte, não imaginava isso para minha vida. Nunca falei isso para vocês, né? E aí eu conheci meu esposo, ele é artista plástico. E foi me dando vontade de pintar, de criar.
E eu tinha um pouco de medo porque não conhecia, achava que não dava conta. E não é que eu fui criando técnicas e habilidades e hoje eu aprendi tanta coisa, faz 22 anos que eu trabalho com arte e eu me redescobri. Então, se eu tivesse ficado lá num escritório presa, de repente eu não tivesse arriscado, eu não estaria aqui com vocês. Então, é jogar mesmo, é fazer, tá? Ó, a cola HT, ela é uma massinha muito legal para você trabalhar. Ela prende super bem, tá? E é bem prático. Então, você vai colocar onde você vai colar, ó. Mais ou menos a gente vê que a parte que pega aqui, que vai dar a base é aqui e aqui. Então, ó, eu vou pôr a massa. Ela é uma massa, ó. Tá? Parece um cimento. E aonde eu vou prender ela. Vou tirar o excesso e vou prender direto na tela, ó. E ela vai ficar em pezinha. E ela segura super bem, quer ver? Ó, eu vou dar uma leve fixada aqui, uma prendida. Eu verifiquei antes aonde pegava, ó, onde tá pegando. Vendo aqui embaixo? Onde a base que pega é aqui e aqui. Então, antes de você colar, faz esse teste. Vê aí, ó, olha onde é que ela segura, tá? Aonde que você vai precisar colocar. Feito isso, ó, é só você apertar e ela vai te dar toda essa sustentação. Para quem não gosta de trabalhar com rejunte, essa é uma opção super válida. Ó, tô seguindo o guia. Então, já aqui também, ó, eu vou ver aonde ela pega, aqui embaixo. Essa eu vou conseguir fazer até ela mais erguidinha. Então, a de baixo também, tá? Você vai precisar fazer aqui, ó. Essa vai ficar um pouco mais erguida e essa um pouquinho mais caída, ó. Tá? Então, vê aonde ela vai pegar. Você vai passar a cola aonde ela pega, ó. Pra ela poder te dar essa sustentação. Tá? Ó que facinho. E ela prende, tá vendo? Ela fica fixa. Ó. Não precisa ser muito, um tanto que venha a agregar aqui, não ficar espalhando, que fique um suficiente para você prender a sua peça. Isso você, quanto mais você fizer, mais você vai tendo essa noção de quantidade, tá? Agora falta a pontinha que eu vou acertar. Acertar ela dentro do desenho. E agora a pontinha, ó, que deu super certo no projeto. Vou alinhar aqui, eu quero ver como que vai ficar melhor. Eu acho que eu vou colocar ela em pezinha. Já vi onde ela pega. O detalhe dessa cola é o seguinte, usou, tampa. Porque ela em contato com a... Ela vem até com esse aplicador aqui no fundo, ó. Você vai tirando o excesso dela, tá? Ó. Passei e vou aplicar. Então, já estamos com... Ah, esqueci de pegar um paninho para minha mão. Vou mostrar para vocês, ó. Já estamos com a base pronta. Agora, a gente vai fazer o miolinho dela. Olha que charmoso que fica. Que gracinha. Ó. Tá? Então, vamos fazer o meinho dela. Para isso, a gente vai usar a pastilha amarelinha.
Fica muito legal, viu, Sônia? Eu vi você falando que gostou aqui. É tão prático. Ah, obrigada. Ó, foram buscar um paninho pra mim. Ô, bênção. Aqui nós vamos fazer uma divisão no meio. Ó, da pastilha. Pra gente fazer a... Dividimos. Tá? E aqui, você vai arredondar. E aí, a gente tá fazendo a primeira partezinha que vai dentro dela. Miolinho da nossa orquídea. Ó. Ó que prático. Eu tirei só a pontinha dela, tá? Tirei a pontinha dela e arredondei. Gente, vocês estão vendo essa caixa aqui no fundo, ó? Uma caixinha de isopor cheia de terra que tá aparecendo aí? É da coelha, tá? Ela faz parte da família. Eles ficam aqui brincando na terra e a gente achou uma caixa de isopor na rua, enchemos de terra e eles ficam cavando nessa terra, viu? Ó, vamos fazer mais um. É um barato ver esses bichinhos se divertindo aqui. Faz uma sujeira. A gente não liga, não. A gente prefere que vê-los felizes, né? Ó, então, fizemos duas partes. E ela vai ficar em pezinha. Ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Deixa eu mostrar. Vai ficar assim, tá? Em pé, ó. Uma pertinho da outra. Tá? Aqui já tem até um pouquinho de cola no meio. Você vai ver que ele sobra mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou pôr só mais um pouquinho dessa cola bem aqui na base, ó. Nada em excesso, porque ela cola super bem, ó. E vou aplicar dentro da nossa orquídea. Aqui, eu vou, antes de colar, eu vou ver se o tamanho vai dar, que aqui eu achei um pouquinho pequeno. Eu vou tirar só um pedacinho dessa para ela encaixar bem. Ó, a pastilha. Parece que não, né? Mas não aconteceu nada. Foi um cortinho que eu fiz com a pastilha. A pastilha faz mesmo esses, ó, um cortiquinho de nada, viu? É normal. Deixa eu ver se agora ele vai entrar certinho aqui dentro. Ah, deu certinho. Deixa eu pegar minha pinça para eu passar a colinha nele. E já estamos praticamente com ela prontinha, ó. Tem cola ali, mas eu só vou assim dar mais uma acertadinha para ela fixar bem, ó. Nada demais, tá? Só para ela entrar e ficar bem justinha aqui. Em pezinha, né? E já estamos com ela pronta. Ó que gracinha. Usou, tampa a cola, tá? Essa cola serve para quais materiais? Base plástica, para fazer número, para fazer picassê. Ela é uma cola, tem uma variação muito grande para mosaico, para as orquídeas, que eu já fiz até uma... ela é muito grossa para o azulejo, mas ela dá para a área externa, né? Você fala, mas aí você tem a cascorez não, uma flex secagem rápida. Se você for fazer na tela, eu indico mais, ela é mais maleável. Essa, ela parece uma massinha. Então, ó, quero mostrar para vocês, ela fica super fixa. Ela já tá presa, ó, ela não solta, tá? E essa cola resiste à água. Olha aí, gostaram do resultado? Então, aqui, ó, depois para você tirar, ó,
A minha ainda tá meia... Eu tenho a outra que tá aqui maior. Então, temos duas, ó. Uma maior e uma menor, tá? Pra você... Amanhã, você tira ela daqui. O que você vai fazer? Você vai tirar todo esse excesso de tela, vai deixar a tela só... Esconde ela, não deixa ela aparecer, não. Tira esse excesso da tela, tá? E aí, você vai pegar a sua cola, a Almaflex secagem rápida ou a HT mesmo e aplicar direto na sua madeira já com a sua pastilha rejuntada. Faz o fundo primeiro, depois você aplica, fica bem mais fácil, entenderam? Pega a madeira, já deixa já com o azulejo tudo feito, rejunta. Aí depois você só vem fazendo a aplicação com as suas flores. Olha isso que charmoso. Gostaram? Agora é pôr em prática tudo que você aprendeu aqui. É bem gostoso, faz a impressão, ó. Nós estamos com a imagem aí na Casanec, no Facebook da Casanec. Tá lá para você fazer a sua impressão. Eu vou erguer aqui. Oi, gente! E aí, deixa eu ver, Marli, Sônia, Mônica, Rô, Andréia, todo mundo tá gostando, falou que ficou bonito. Olha, espero realmente que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Quem puder, Oi, gente do Insta, o Flavinho tá acertando aqui. Quem puder comprar comigo, me ajudar, essa pandemia... Ela, ó, a gente teve que rebolar e nós montamos o site. Quem puder compartilhar as nossas lives, compartilhar a nossa loja virtual, que é o www.mosaicoemcasa.com.br. Quem puder curtir nosso Instagram, @Casanec. Quem quiser curtir também aqui a nossa página no Facebook. Você já curtiu a nossa página no Facebook? Onde você está assistindo a sua aula? Inclusive, tem até onde você fazer recomendação se você gosta ou não da nossa página. Isso é tão importante para mim, porque a gente vai tendo mais visibilidade, vai ficando mais conhecido. É você que torna a gente conhecido. Através dos seus comentários, através do seu comportamento, tá? Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando, que estão comprando comigo, que assistem às nossas aulas, que compram os nossos cursos. Vocês têm me ajudado demais. As pessoas que têm contribuído com as nossas lives, que são gratuitas, mas muita gente pede a minha conta para ajudar financeiramente. Somos todos um, né? Eu ajudo vocês com o curso e vocês me ajudam também, tá? Toda ajuda é bem-vinda. Muito, muito obrigado por estarem comigo. Deixa eu ver aqui, o pessoal curtiu, tá falando, viu os coelhinhos. Muito obrigada. Semana que vem, 17 horas, teremos mais uma live. Durante a semana eu posto sobre o tema, tá? Eu vou pensar num tema bem legal para fazermos juntos. Pessoal do Instagram, do Face, muito obrigada. Até. Pessoal do